Com apenas 20 jogadores da delegação para o Rio de Janeiro, o técnico Roger Machado inicia a sua era Roger no Beira-Rio. São 8 desfalques contra o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Qual vai ser o objetivo colorado na terra carioca? Qual vai ser a postura do técnico Roger Machado no primeiro dos seus jogos na Casa Mata? Mas preocupação com o Ener Valencia para o jogo contra o Rosário e uma esmiuçada em todos os jogadores que estão no DM Colorado. E ainda a polêmica sobre o pedido do Grêmio para jogar no Beira-Rio e os motivos que levaram a direção colorada a negar o fato para o rival. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom sábado para todo mundo, né? Bom sábado e que vocês possam ter o baita final de semana, começando hoje, né? Com uma vitória do Internacional, ou pelo menos um bom jogo, né? Tirar um pontinho do Botafogo lá seria bem interessante nessa estreia do Roger Machado. Eu tenho muito pra gente conversar nesse conteúdo, cara, então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e vai lá, estamos muito próximo dos 50 mil inscritos. Bora que a gente vai fazer um baita conteúdo aqui ainda ao longo de 2024. Era a nossa meta, 50 mil inscritos, e a gente vai seguindo aqui, crescendo cada vez mais, tá? Outra, KTO.com é onde a diversão acontece, te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Vai lá, usa o cupom Ernest e aproveita para tirar uma grana do sueco, beleza? Gente, vamos lá, deixa eu falar com vocês sobre os desfalques, o Inter enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Tá aqui, os relacionados. E aí, então, a gente tá levando 20 jogadores apenas, porque são 8 desfalques. Wanderson, Valencia, Fernando, Arangues, Thiago Maia, Bustos e Vitão. Todos aos cuidados do departamento médico. E esses jogadores eles estão sendo preparados para o jogo diante do Rosário. Agora na terça-feira, decisão da Copa Sul-Americana, né? Possibilidade de ser eliminado, o Inter tem. Então, vai ser aquele jogo para estes 8 jogadores o grande objetivo ou o grande trabalho do departamento médico, fisiologistas e tudo mais, tá? O Wanderson tem fadiga muscular, o Ener Valencia uma lesão no quadril, o Fernando tem uma lesão muscular no anterior da coxa, o Arangues aquela questão nos tornozelos, Bustos dor no adutor da coxa, o Vitão tem uma lesão no posterior da coxa, o Thiago Maia lesão muscular na coxa e o Alan Patrick tá suspenso, né? Esse também não joga. E eu vou te dizer que eu não me espantaria se o Gabriel Carvalho ganhasse uma vaga nesse time aí. Eu não sei porquê, cara, mas é que tem muita gente falando nos bastidores do Gabriel Carvalho e eu acho que a mudança do treinador pode fazer com que a gente de repente veja o menino de repente um pouquinho mais, né, do que os 5, 10 minutos que ele vem jogando sempre aí. Eu vou esboçar um time com Rocher, Igor Gomes, Mercado, Robert, Renan e o René. Eu não acho que o Bernabé vai jogar também, tá? Mas, principalmente porque o Roger precisa defender bem esse jogo. Mas o Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, o Wesley Borré, que tá de volta, né? E aí aqui eu acho que a gente pode botar o Lucas Alário, o Johan, quem sabe até o Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, tem oportunidades para mexer o técnico Roger Machado. O que me disseram é que ele vai complicar o menos possível. E o complicar não está na questão de desdém ao trabalho dele, né? Muito pelo contrário. Ele vai complicar porque ele quer entender primeiro todo o grupo, entender primeiro o que ele pode fazer da filosofia de trabalho e aí depois ele botar a cara. Tá? Só que o Ener Valencia preocupa pro jogo de terça-feira. De todos esses que eu falei, o Ener Valencia ele não consegue fazer movimentos com muita destreza, tá? E aí a partir disso que a coisa fica complicada para a gente pegar e botar o Ener Valencia como uma possibilidade, né? Agora então para esse jogo de titularidade na terça-feira, tá? Para variar, eu faço o problema aqui, né? No YouTube, aqui atrás na minha TV, né? Mas enfim.
deixa eu dizer para você o seguinte, tem muita gente me pedindo para falar sobre os bastidores da matéria da GZH, que é do Marco Souza, Rafael de Vério e do João Pretzel, sobre o pedido do Grêmio para o Beira-Rio ser usado pelo time do Renato. Tá? Muita gente está me dizendo, né, são gremistas e tal. Gente, assim, vamos começar pelo seguinte, tá? Eu sei o time dos três. E isso não tem nada a ver com o time. Começa por aí. Tem o seguinte, primeiro de tudo, tá até na matéria da GZH, tem um laudo que o Inter apresentou mostrando o seguinte, nesses jogos aqui o gramado está em recuperação. A partir dessa recuperação, o Inter nem treina no Beira-Rio. O Inter não usa o Beira-Rio nem ele para treinar. Então não dá para pegar simplesmente jogar, sei lá, na terça e quinta-feira liberar para o Grêmio. O Grêmio gostaria que fosse o Vasco contra o Campeonato Brasileiro e o Fluminense pela Libertadores, tá? Beleza. Esse laudo interno, ele destaca também que o gramado ele não está em condições 100%. Vocês podem ver, inclusive, nos jogos, né? Tem falhas no gramado e tudo mais. E pelo fato da água ter entrado ali, pela grama ser trocada, por tudo que aconteceu, o Inter é recomendado apenas jogar ali. Esse é o primeiro ponto. Na matéria da GZH, diz assim, que o Grêmio falou que uma das respostas do Inter também foi pela resistência interna. A resistência interna para emprestar o estádio. Porque alguns pares da gestão não gostariam de emprestar o seu estádio, né? Emprestar o Beira-Rio para o Grêmio. E aí, cara, tem várias questões, tá? E a resistência interna, ela está em cima, por exemplo, botar aqui, dessa imagem aqui, ó. Fernandão morreu. Escrito após um clássico Grenal, numa das cadeiras do setor visitante. Eu não vou nem falar da questão deles quebrarem as cadeiras, né? Porque isso aí o Inter também faz, tá? Mas esse é um dos motivos. O outro motivo, por exemplo, é a fala do conselheiro do Grêmio, que está aqui também. Adalberto Aquino, né? Tirando uma onda em cima da campanha de marketing que o Inter fez no primeiro jogo da volta dos gramados depois da enchente, quando o Inter pegou e botou na sua camisa lama, fez inclusive leilão, doou o dinheiro para as vítimas e teve essa frase infeliz aí do conselheiro do Grêmio. O Calef também fez o mesmo, né? Botou nas redes sociais, né? O Paulo Calef, que era vice de futebol do Grêmio. Sem contar, né, cara, outras falas do Renato, por exemplo, dizendo que jamais o Grêmio vai ajudar o Inter. O Adalberto Guerra, no início do ano, tirando uma onda que o Renato estava na apresentação e o Cudê não estava. O Cudê naquele momento, e ainda vive esse problema, ele vivia uma questão pessoal, tinha um familiar no hospital, tem um familiar mal no hospital, e eles tiraram onda nesse sentido. A grande questão está, eu vi muita gente gremista, muito gremista, dizendo o seguinte, mas isso é pequeno, isso é hipócrita e tal, porque vem falar de união do futebol gaúcho. Uma união do futebol gaúcho para ajudar os gaúchos, para ajudar as pessoas que estão fora de suas casas, para ajudar as pessoas que perderam tudo, arrecadar dinheiro com o tamanho do Inter e o tamanho do Grêmio. Nós estamos falando de futebol, nós não estamos falando de ajuda humanitária. Então, essa pecha que a rede social está tentando colocar no Inter, ela é errônea, de que o Inter foi hipócrita, e isso é uma grande mentira, porque o Internacional ajudou não só as pessoas da cidade, como fez ponto de coleta, como enquanto o Beira-Rio estava com água com quase 2 metros, os funcionários estavam ali na escola de samba na Ipiranga, a fidalgos e aristocratas, tá? Recolhendo alimento para as pessoas. A questão da enchente não tem a ver com rivalidade Grenal.
Ou vocês acham que o Thiago Maia, quando estava dentro da água, perguntou para as pessoas se ele era gremista ou se ele era colorado para tirar da água? Se o Ener Valencia e o Borré, quando foram nos locais lá para pegar e entregar flor, e entregar outros donativos, ele perguntava para as pessoas que estavam ali se era gremista ou se era colorado? Então, na verdade, é mais um motivo, né, para tentar pegar e colocar o Inter de vilão da história e os caras de bonzão, né? Ah, Ernest, mas poderíamos ter doado, emprestado o estádio para mostrar a grandeza. Meu ovo. Meu ovo. Grandeza tu mostra em outras atitudes quando merecem a grandeza, como, por exemplo, ajudar pessoas. O futebol, meu, a rivalidade é a rivalidade. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. E outra, o que te parece essa questão aí do Grêmio? Bota nos comentários. Vamos trocar uma ideia aí ao longo de todo o dia. Beleza? Forte abraço. Tchau.